Caros alunos, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do nosso curso de assistente de logística. Isso mesmo, estamos na unidade de fundamentos logísticos do projeto Novos Caminhos, feito pelo Instituto Federal de Alagoas. Estamos na nossa aula 7, vamos falar sobre gerenciamento de transporte e suas infraestruturas. Meu nome é Charlton Vasconcelos e vamos lá, vamos entender um pouquinho mais sobre o que significa o transporte e a sua infraestrutura. É justamente o conteúdo que nós vamos estar trabalhando hoje. E vocês já pararam para pensar o que é transporte? Qual a definição de transporte? Peguei lá na Wikipédia ela falando sobre o seguinte. Ela fala que o transporte é um movimento de pessoas e mercadorias entre locais. Isso mesmo. O campo de transporte ele apresenta diversas características de nível de infraestrutura, veículos e operações comerciais. Olha só, quando a gente pensa em transportar, nós imaginamos como é que vai ser a forma correta desse transporte, aonde vai ser transportado, qual o tempo que vai ter, quais são os custos operacionais que são envolvidos nesse processo. E nós temos que ter toda essa base para começarmos a imaginar qual vai ser a melhor situação que vai ser desenvolvida pela empresa nessa área de trabalho, nesse campo da logística. Quando mencionamos a palavra logística, o que é que vem rapidamente na mente de muitas pessoas? Que ela serve só, unicamente e exclusivamente para transportar. E não é só isso. Nós sabemos, pelas definições que vimos desde a primeira aula, que ela é muito mais do que um mero instrumento de transporte. Ela é muito mais. Ela trabalha com informação, com redução de custo, com eficiência no processo. Ela trabalha com a busca de uma infraestrutura de suporte real para controlar os patrimônios da empresa, controlar os ativos da empresa, controlar justamente a parte de estocagem também da empresa. Então olha só que coisa importante. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa parte de transporte e desmistificar essa ideia que quando se fala de logística, pensa unicamente em transporte. Mas temos que também entender que o transporte ele é fundamental e ele é um dos custos mais significantes em algumas empresas, que nós vamos ver aí alguns gráficos, alguns dados falando justamente sobre isso. Vamos entender que a partir do pedido se define os tipos de modalidades, isso mesmo. As modalidades que a gente fala é justamente os modais rodoviário, ferroviário, aéreo, marítimo, fluvial, que nós chamamos de aquaviários. E também temos a questão que os modais podem ser do mar, que é o marítimo, pode ser através dos rios e pode ser através das lagoas, que são os lacustres também. E aí esses modais, quando nós vamos imaginar eles, nós temos que também pensar nas rotas, utilizando vários mecanismos. Hoje as pessoas utilizam muito o Google Maps, né? Onde você tem como ter uma ideia das rotas, até pardais, fretes, que vocês vão poder cobrar através do KM, da quilometragem de cada percurso. Isso é bem interessante, nos ajuda muito em relação ao que nós tínhamos antes. Também temos que ver também a questão do tipo de transporte, se o transporte vai ser da própria empresa, se vai ser terceirizado. Podemos ver também o responsável pelo trajeto ou pelo transporte, desde a expedição a partir da retirada dos estoques até a entrega dos clientes finais. Tudo isso tem que ser imaginado ou pensado quando nós falamos na parte de transporte. O transporte deve receber todas as prioridades necessárias, seja para movimentar produtos finais, matérias-primas, material de forma geral, componentes ou pessoas. Ele deve ser rápido, eficiente e barato. Ele tem que ser um diferencial competitivo para as empresas, para o mercado, para as organizações. Alguns fatores afetam os meios de transporte. Aí você vai perguntar, professor, que fatores são esses? O que é que afeta? Botei aqui a relação para a gente ver. Olha só, mudança nos modelos de organização. Então, devido às mudanças organizacionais, podemos ter mudança e ter interferência no tipo de transporte que vai ser colocado. Demanda e serviço de cliente. Se vai demandar mais ou menos, vai ter também uma mudança aí no tipo de transporte.
Globalização, interferiu muito a globalização nesse tipo de transporte e a escolha do transporte. Transporte por diferentes meios, administração de frota, administração dos ativos, né? Porque a gente sabe entre o patrimônio da empresa, nós temos a conta do ativo e a conta do passivo. Na conta do ativo temos o ativo circulante, onde temos a conta caixa banco e a conta estoque, que tem que ser muito bem controlada, supervisionada, monitorada. Tem que ser registrada as suas entradas, as suas saídas, nas devidas contas, para não gerar custos desnecessários dentro da organização. Isso mesmo. Outra coisa também é o consumo de combustível. Algumas empresas também escolhem os seus veículos ou o tipo de transporte ou frete que vai ser feito por causa do combustível, que pode ser muito mais caro e consumir muito mais. A gente vai ver que tem uns modais que tem um consumo baixo de combustível e muitas vezes a escolha pode ser essa se você não tiver que precisar desse produto de forma mais rápida. Manutenção, estoque de peças de reposição, planejamento de atividades administrativas, eficiência da frota, indicadores de desempenho e de produtividade. Tudo isso interfere no tipo de meio de transporte escolhido e utilizado pelas empresas. Outra função do transporte é o movimento ou fluxo de bens desde o ponto de origem até o ponto de consumo. Inclui também a logística, no caso de devoluções de produtos, embalagens, retornáveis. Tem uma função básica de aproximar, elevação da disponibilidade desses bens, ou que permite o acesso de produtos que está de outra maneira, né? De outra maneira, esses produtos eles estariam disponíveis para a sociedade. Então, temos que imaginar também que a escolha desse transporte ele vai depender também da situação que as empresas vão disponibilizar esse produto para a sociedade de forma geral. Né? Como é que vai ser a organização, o controle? Por exemplo, vamos imaginar o transporte de um veículo. A gente tem uma situação específica para transportar esse veículo. Vamos imaginar transporte de carne, de fruta, legumes, vegetais, eletrodomésticos, cada um com suas particularidades para chegar de uma forma mais segura para o cliente. Por isso que ele tem a função básica de proporcionar elevação da disponibilidade de bens aos permitem, né, que aos bens, ao que se permitem o acesso a produtos de outra maneira não estariam disponíveis para uma sociedade. Lembra o seguinte, estamos com um problema no preço elevado do arroz, devido ao que? A disponibilidade desses produtos dentro do nosso país. Muitos produtos desses foram comercializados para fora do país, deixando a produção interna baixa, com pouco produto e, consequentemente, uma elevação do preço desse item aqui na mesa do consumidor. Então, muitas vezes, esse produto lá na ponta, lá na origem desse produto, se precisa pegar fora do país, com uma elevação maior dos custos de transporte e vai acabar chegando para a gente com preço elevado. Tudo envolve o quê? O transporte ele tem um grande impacto no preço dos produtos e no valor da entrega final para o cliente. O movimento ou fluxo de bens, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, como eu já falei algumas vezes, inclui também a logística reversa, no caso de devoluções de produtos, embalagens, retornáveis, que também tem que ser muito bem pensado, e a gente já viu isso em aulas anteriores. Tem a função básica de proporcionar elevação na disponibilidade de bens que permite o acesso aos produtos que de outra maneira não estariam disponíveis para a sociedade. A importância do transporte é uma atividade de transporte que responde por 2/3 dos custos logísticos totais. A atividade de transporte, na última base que foi levantado, 2/3 envolve o transporte. Olha só como é importante buscar a redução desses custos. Como é importante buscar a diminuição dos custos operacionais e se tornando mais eficiente. Eu fui para uma empresa, fazer um trabalho numa empresa, e aí quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu perguntei, como é feito a rota? Como é feito a entrada do produto dentro do caminhão? Você controla de acordo com a rota? Como é que é a sua rotorização?
Aí o pessoal falou, rota não, eu boto dentro e vou levar e quando termina eu volto. Então muitas vezes o entregador vinha para um bairro, né? Vamos supor aqui essa região, vamos supor aqui a Régua como sendo a região, aí ele saía aqui da indústria, aí vinha entregar aqui, depois vinha para cá, depois voltava, depois ia, voltava, e não tinha uma frequência de eu colocar as mercadorias, eu entregando, ó, passo a passo a mercadoria, quando terminasse eu voltava. Ou eu ia logo para o final e depois voltava fazendo a entrega e chegava na empresa. Claro, se eu começo aqui, a primeira mercadoria que vai entrar no meu caminhão vai ser essa aqui, a última entrega. A última mercadoria que vai entrar no meu caminhão é da primeira entrega. Quando eu abrir o caminhão, eu pego a mercadoria e faço a entrega. Por isso que ela vai ter que ser a última que vai entrar. A gente vai ver isso mais na frente, quando a gente trabalhar na parte mais de gestão de transportes, ok? Vamos lá. Vamos pegar aí a matriz de transporte brasileira. Temos aqui, né? Claro, é uma pesquisinha não tão recente, mas vamos ter uma base que aí só para fortalecer as informações. Olha só, 57% do transporte brasileiro é rodoviário, 25% ferroviário, 13% aquaviário, 0,4% aéreo, rodoviário só 4%. Olha só que informação importante. Analise um pouquinho mais. Então, olha só. Vamos imaginar o seguinte. Por que será que o transporte rodoviário é o mais usado no país? Será devido a valor financeiro, estrutura, custos, situações políticas? Qual será o motivo do rodoviário ser mais usado? Fica aí para vocês. Depois a gente debate aí, vocês colocam lá no fórum, vocês discutem lá no chat abaixo do vídeo ou lá no material, né, que eu passei aqui da aula. Aí vocês veem aí a discussão. Mas aí vocês colocam o seu ponto de vista, ok? Mas bora ver que isso é importante, esses dados. Outra matriz de transporte direcionada para São Paulo, uma das grandes potências econômicas do nosso país. São Paulo. Olha só, 93,3% do transporte é feito pelo rodoviário em São Paulo. Tem alguma coisa errada aí. Porque entenda, o que é que eu poderia fazer para diminuir, para melhorar? Né? O que é que eu poderia fazer para ter uma situação mais favorável à diminuição de custos operacionais nesse tipo de modal? Que a gente viu já que 2,3% dos custos logísticos é para a área de transporte. Será que tem uma coisa errada nisso aí? E até por isso que eu botei dados antigos. Porque até hoje, olha só, estamos em 2020, esses dados é de 2000 e ainda se continua da mesma forma a maioria dos transportes sendo feito pelo rodoviário. 20 anos se passam depois dessa informação nítida para vocês. E vamos supor que melhorou aí, está em 84% do rodoviário, mas ou está no 90% aí, né, alguns estados, mas entenda, isso é gritante. Formas de transporte, temos aí modal rodoviário, modal ferroviário. O rodoviário é o meio de transporte mais utilizado no território brasileiro, como a gente já viu lá nos dados, transportando a maior parte dos produtos do país. Já o ferroviário é um modal que opera com maior capacidade de carga, tendo vantagens de ser eficiente em termos de consumo de combustível. Possui diversas opções energéticas, ou a vapor, ou diesel, eletricidade, que seria muito interessante para alguns estados. Nós temos malha férrea em quase todo o país. Você deve ter aí na sua região, algum que você passou, lá uma malha férrea, um trilho que não está sendo mais usado. Quer dizer, tínhamos e deixou sucatear. Por quê? E temos agora o governo, eu vi algumas matérias, falando que estão fazendo, recuperando malhas férreas em vários estados, para poder se tornar mais eficiente e mais barato o transporte, fechando parceria com empresas privadas também, para poder ter uma redução de custo, porque a gente sabe que os custos de botar toda uma estrutura férrea é caro.
Apesar que nós temos outros fatores, como segurança, né, estabilidade no transporte, grande quantidade de mercadoria transportada, consumo de combustível, e aí faz as reduções de custo. Temos outros modais também, o aéreo, o hidroviário e temos também o dutoviário, que eu nem coloquei aqui nesse material. Mas o aéreo não apresenta muitas limitações quanto ao tipo de produto a ser transportado, mas tem um custo de frete muito caro em relação aos demais. Já o hidroviário, características desse modal de transporte de produtos, como granel, carvão, mineral, petróleo, entre outros. Mas também tem a necessidade de ter portos para fazer a tracação, né, das embarcações. A parte adueira também, né, tem que ser muito bem vista. A parte também do aéreo também tem que ser muito bem vista. Mas é um custo elevado. E a gente tem um hábito desse tipo de transporte ser mais para passageiros, não para transporte de mercadoria. Por isso que encarece mais algumas situações. No Brasil podemos utilizar qualquer tipo de modal, mas infelizmente com algumas restrições. Olha só, os ferroviários não apresentam uma ampla cobertura no Brasil, né? Como eu já falei agora. O transporte aéreo é destinado quase na sua totalidade para o transporte de passageiro. Aí você tem os passageiros em cima e embaixo, onde bota a mercadoria, bota as malas, aí eles botam algumas mercadorias também de transporte. Mas você não tem um avião específico para fazer transporte de mercadoria, né? Como nós vemos aí em alguns outros países. No Brasil, infelizmente, não temos esse hábito. O aquaviário, assim como o aéreo, também possui alguma situação parecida, pois ele tem uma pouca amplitude, né, em relação ao transporte rodoviário, que por sua vez encontra-se refém das péssimas qualidades das estradas brasileiras, que estão agora também buscando aí uma eficiência melhor nesse processo. Vamos entender alguns países, ok? Matriz de transporte comparativo internacional: Rússia, Canadá, Austrália, Estados Unidos, China e Brasil. Olha só, nós como vamos para a Rússia, 81% é no ferroviário. Canadá 46, 43, Austrália, Estados Unidos 43 também, China 37, ferroviário 24% no Brasil. Temos muito a chegar. Olha só, aí quando nós vamos para o hidroviário, nós vemos que o que maior tem utilização, Estados Unidos com 25%, o Brasil tem 14%, quer dizer, ele usa mais as hidrovias que a própria Rússia, e até, claro, que o Brasil tem uma situação diferenciada, devido à sua grande faixa litorânea, e também na Amazônia também tem vários rios, lagos também que utiliza, né? O pessoal utiliza muito. Mas veja só, o rodoviário, né, no Brasil, 62% é no rodoviário. Ele fica, depois dele, temos a Austrália com 53% e a China com 50%, né? E olha só, a Rússia só usa 8% do rodoviário. Para você ver aí quanto nós temos para evoluir nesse processo. Outro comparativo com os custos de transportes entre os modais. Olha só, veja o custo. Nós temos aí o modal rodoviário com 25,8% de custo, né, em relação aos outros, né? O custo de transporte por modal, né? Valor em dólar por tonelada, no caso. Então veja só, é o que mais é utilizado, mas é o segundo mais caro. Perde só para o aéreo, né? O mais barato que nós temos é o marítimo, né? O aquaviário. Depois tem o dutoviário e temos o ferroviário. Então muitas coisas têm que mudar. Olha só, o ferroviário só tem 2,5%. Depois vai para 25, 58%, né, aí, né? Então a gente pode tentar buscar essa mudança dessa eficiência. O ferroviário ainda é meu centro de consumo. A gente tem um país que tem uma malha férrea muito elevada, que vai gerar mais emprego, mais renda e um barateamento dos custos de transporte e de mercadorias. Outra comparação entre os modais em virtude de suas características é o seguinte: custo em relação ao rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo. Temos aí rodoviário moderado, baixo. Temos aí os comparativos de custo. Fica essa tabelinha aí para vocês verem também essas informações. Por exemplo, vou pegar só um dado. Velocidade, que muitas pessoas falam, mas eu tenho que entregar o mais rápido possível, porque meu cliente quer, aquela questão toda. Então, realmente, o aéreo, a velocidade é muito mais alta. O ferroviário e o marítimo, a velocidade de entrega é lenta, o rodoviário é moderado.
Então, às vezes o pessoal, não, mas não é nem tão caro, então vou pelo rodoviário. Pela velocidade, o pessoal acaba escolhendo mais o rodoviário, né? Mas entenda que o marítimo e o ferroviário é muito mais lento a sua chegada do que os outros. E o mais rápido é o aéreo, em vez de quando o pessoal pega algumas coisas nos aeroportos, né? Devido a isso, a velocidade, né? Mas tem outras situações aí, como confiabilidade, nível de risco, né? Por exemplo, o aéreo o risco é baixo, já o rodoviário é o maior risco que tem. A gente vê que as rodovias aí sucateadas, questão de cargas saqueadas, a gente viu recentemente algumas cargas sendo saqueadas, então é complicado, o risco do rodoviário é alto também. Se a gente for olhar, realmente o país tem que investir no ferroviário, porque tem um risco médio, tem aí custo baixo, né? Ele tem uma capacidade elevada de transporte de mercadoria, barateando, né, as toneladas de mercadoria transportada, né? Vamos também ver o seguinte: outro comparativo dos custos de transporte entre os modais. No Brasil, o frete rodoviário em geral é 80% mais caro que o frete ferroviário. Nos países desenvolvidos, esse percentual chega a 300% menor. Então, o ferroviário muito mais barato. A diferença dos custos de transporte de carga por rodoviário e por vias aquáticas é normalmente 8:1. No Brasil, atinge de 3:1. Nos Estados Unidos, de 11:1. Olha o diferencial aí. Esse conceito também de tipificação de carga, que eu botei aqui também para entender um pouquinho só sobre a carga. A gente vai se detalhar muito mais quando a gente falar sobre gestão de transporte mais na frente, no próximo unidade, ok? No âmbito de transportes, entende-se por carga toda e qualquer massa, pessoal ou impessoal, sólida, líquida ou gasosa, que possa ser transportada de um ponto a outro em um veículo qualquer. A classificação das cargas, elas podem ser classificadas por algumas situações, alguns aspectos, quanto à sua natureza, a propriedades físicas, quanto à forma de transporte e armazenagem e também quanto à sua capacidade de risco, ou melhor, a sua periculosidade. Também podemos dividir as cargas de acordo com isso, ok? No conteúdo de hoje nós podemos ver os tipos de transportes e um pouco da infraestrutura de transporte no Brasil e os comparativos que nós fizemos aí em relação a outros países. Além de entender como fazer a melhor escolha do tipo de transporte e como é importante esta escolha para a diminuição dos custos logísticos. Isso que nós podemos ver até agora. Pessoal, só tenho que agradecer a vocês por mais uma vez estar aqui comigo nesse momento de busca de aprendizado. Conto com a sua participação, com a sua interação. Não deixa de colocar lá a sua interação, porque isso também é levado em conta no seu certificado. Lembra disso. E também desenvolva as atividades, questiona, pergunta. Como eu falei, isso vai ajudar no seu desenvolvimento, nos questionamentos. Nós não temos, como eu posso dizer, a pessoa que sabe de tudo, que conhece tudo. Não é isso. Ninguém conhece tudo, ninguém sabe de tudo. Nós podemos dizer que algumas situações se encaixam melhor que outras. Por exemplo, alguns tipos de modais, estratégias, gerenciamentos, formas de trabalhar se encaixam mais numa empresa do que outra. Só para montar o exemplo, eu trabalho muito com a parte de marketing também, e aí eu fui trabalhar fazendo um serviço de divulgação de marketing direto para uma empresa, e aí a empresa só fazia 100% folheto. Eu disse, rapaz, 0,3% de acordo com as estatísticas, que é o resultado de um folheto. Ele disse, não, só faço folheto. Resumindo a história, fiz o trabalho de divulgação, ele montou as estratégias e tal, e a empresa conseguiu botar 1.200 alunos dentro da escola só com folheto. Eu achei uma anomalia. Eu posso dizer que eles tiveram um resultado de 50% daquilo que foi desenvolvido. Até mesmo nos veículos de comunicação, as televisões, que a gente já fez trabalho com televisão, em algumas situações, eu não tive o resultado que eu tive com esse trabalho de panfletagem. Claro, a gente montou toda uma situação diferenciada, mas entenda, naquele caso específico, naquela empresa específica, naquele momento específico, o resultado foi de uma forma diferenciada. Mas não quer dizer que vai ser igual para todas as ocasiões. Então nós temos que nos aprofundar, termos o maior conhecimento possível e ver aquilo que realmente vai se encaixar com cada organização, com cada cultura, com cada aspecto, com cada momento. Ok?
Pessoal, os nossos transportes, eles têm os custos elevados. Então nós temos que ser especialistas, curiosos de buscar, se informar, desenvolver novas estratégias para a redução dos custos operacionais, que é caro esses custos. Muitas vezes os nossos clientes não compram determinados produtos porque o preço do transporte é muito mais caro, o frete é muito mais caro, então temos que ter cuidado, ok? Pessoal, muito obrigado, até o próximo conteúdo. Meu nome é Charlton Vasconcelos e até o próximo.